no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. Como diz a expressão popular, agora o caldo engrossa. Nós cremos que nós estamos diante da palavra de Deus e que cremos assim, que ela não volta vazia, que o Senhor tem muito a falar através das promessas, das profecias, mesmo quando elas parecem tão difíceis, tão sem sentido assim. Nessa noite, nós vamos estudar, abordar todo o capítulo 7 de Daniel, e nós vamos dividi-lo em 3 partes. Então, ao longo da exposição, nós vamos estar lendo os versículos. E eu gostaria de, para iniciar, ler apenas o versículo 27. Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai, que é viva, que é eficaz e que fala aos nossos corações. E nesse momento, Senhor, nós clamamos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, que ela possa ser exposta fielmente aqui nessa noite, que os meus irmãos que estão acompanhando nesse momento, os que vão assistir essa mensagem depois, que eles possam ser edificados, transformados, vivificados, fortalecidos pela palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, clamamos ao seu nome. Amém. A Cidade de Deus foi uma grande obra escrita por Santo Agostinho no 4º século depois de Cristo. E nessa obra, que é uma composição de 22 livros de Agostinho, ele desenvolveu ali também o seu pensamento político, apresentando a existência de 2 reinos, de 2 cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus, uma espiritual e a outra terrena. E ele via que durante toda a existência dessas 2 cidades havia um conflito, uma contra a outra, na qual a cidade de Deus sairia vitoriosa, triunfaria no final. Agostinho, ele que já viveu na proximidade do fim do Império Romano, no início da Idade Média, ele descreve de forma maravilhosa de que é a providência de Deus que está no controle do reino dos homens. Ele diz o seguinte: a causa da grandeza do Império Romano não é fortuita, não é fatal, segundo o parecer ou opinião dos que dizem ser fortuito. O que não tem causa, ou se a tem, não procede de alguma ordem racional. E fatal, o que sucede por necessidade de certa ordem, à margem da vontade de Deus e dos homens. Sem dúvida, a divina providência é que constitui o reino dos homens. Perceba que esse homem de Deus, ele tinha um pleno conhecimento de que o domínio daquele Império Romano, a sua grandeza, como também a sua queda que estava se desenhando nesse período, tudo isso estava debaixo da providência, do controle soberano de Deus, que é aquele que constitui os reinos humanos. E o livro de Daniel, como a gente tem visto até aqui, ele trata exatamente disso. Nós observamos o controle do Senhor em toda a história, no controle dos reinos, dos governos desse mundo. A gente viu isso do capítulo 1 até o 6, e vamos ver também do capítulo 7 até o 12, que Deus é aquele que está sentado no trono, no controle de todas as coisas. E é interessante que os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, que são uma narrativa de forma histórica, nós somos muitas vezes familiarizados com esses capítulos, não? Nós temos ali muitas histórias conhecidas que a gente aprende desde a EBD. Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel lançados na fornalha do fogo ardente. Mas o que a gente vê aqui agora, a partir do capítulo 7, é uma linguagem nova e, de certa forma, estranha para a gente, para a maioria das pessoas.
O que faz com que alguns, quando cheguem aqui nesse capítulo, pulem logo para o livro seguinte. Não quer saber de ler o restante de Daniel. E Daniel é conhecido por muitos como o Apocalipse do Antigo Testamento. E isso se dá justamente por essa linguagem que a gente vai perceber a partir do capítulo 7. De fato, a gente tem aqui um conteúdo profético, mas com a predominância do gênero apocalíptico. E esse gênero, ele consiste em uma revelação futura com muitas imagens, muitas figuras, e muitas vezes ficamos aterrorizados, espantados com essas imagens que são descritas. Ficamos muitas vezes sem entender, a gente acha muitas vezes que é uma viagem aquilo ali que o profeta está escrevendo. Outros, por sua vez, tentam decifrar ao pé da letra cada detalhe daquelas imagens, querendo buscar algum significado, e muitas vezes acabam caindo em alegoria, em heresias, através dessas interpretações. Mas o que eu queria trazer aqui para os irmãos, e que isso pudesse ficar na mente de cada um que está ouvindo nesse momento, é que para o povo de Deus, a literatura apocalíptica, na verdade, traz uma mensagem de esperança para quem é povo de Deus. Lembre-se aqui que os leitores de Daniel, os primeiros leitores, eles viviam tempos difíceis. Eles estavam subjugados em terra estrangeira. O que Daniel vai retratar aqui é que esse período de sofrimento, de subjugação, ele iria continuar, mas que o povo poderia vislumbrar um cenário de esperança. Para o povo de Deus, isso vai terminar um dia. O povo de Deus um dia estará com ele. Essa é a mensagem que Daniel traz aqui, uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Isso fica marcado na própria temporalidade. A gente observa que o início da visão se dá no reinado de Belsazar. É como se Daniel tivesse retrocedido no tempo. Se a gente for parar para ver o capítulo 6, Daniel estava no Império Medo-Persa, no reinado de Dário. E ele agora volta um pouquinho mais. Ou seja, o foco aqui, o fato de Daniel voltar no tempo é justamente para mostrar que Deus queria agora um encontro com o seu povo. Se no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós vamos observar muito o encontro de Deus, a confrontação de Deus com reis pagãos, com reis que não temiam a ele. O que Deus quer agora, a partir do capítulo 7, é mandar uma mensagem direta para o povo de Deus, uma mensagem de esperança. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. O reino dos homens versus o reino de Deus. E dada a estrutura desse capítulo, do restante do livro, como a gente comentou no início, nós vamos dividir em 3 partes. Então, a primeira parte que nós vamos observar aqui, do verso 1 ao verso 8, é o reino dos homens. E eu queria ler com vocês nesse momento. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foram levantados da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Eu continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro, pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como de homem, e uma boca que falava com insolência. Eu continuei olhando,
até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas roupas eram fogo ardente. Aqui, meus irmãos, nós temos o início da visão de Daniel. E é interessante que não está sendo retratada aqui toda a visão de Daniel, mas a suma de tudo aquilo que ele viu. É como se ele estivesse fazendo um resumo do seu sonho, da sua visão. A essência da mensagem é o que Daniel retrata aqui no capítulo 7. E Daniel diz que estava deitado e na sua visão ele viu um mar grande, agitado, e quanto mais ele olhava para esse mar, mais ele percebia que dali surgiam 4 animais, um diferente do outro. Esse mar agitado, ele representa um lugar de caos, de bagunça. E olhando para o que o verso 17 nos diz, do livro de Daniel, perceba, estes 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. São 4 reinos que emergem da terra. Esses 4 animais são 4 reinos. Eles saem do mar e eles saem contra Deus, em direção a Deus. E um detalhe importante que nós precisamos entender aqui é que esses 4 ventos que se agitam e que fazem com que esses animais saiam do mar, nos mostra que Deus está no controle até daqueles que se levantam contra Ele. Perceba, queridos, os reinos da terra, eles não têm a sua origem em si mesmos. Os governos, as autoridades, os poderes desse mundo, todos eles existem pela permissão do próprio Deus. E eles vão agir debaixo da soberania do nosso Deus. Entender esses 4 animais como 4 reinos já nos dá uma clareada para podermos interpretar essa visão que Daniel registra aqui. E é interessante que se a gente olhar para o capítulo 2, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, para Daniel 2, nós vamos ver também a presença de 4 reinos no sonho de Nabucodonosor. A estátua que Nabucodonosor sonhou, ela representava 4 reinos da terra. Alguns apontam que existe um paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. E é por isso que a linha tradicional vai interpretar aqui esse leão que surge primeiramente com asas de águia como o Império Babilônico. Vamos perceber o profeta Jeremias chamando Nabucodonosor de leão. E de fato, Nabucodonosor, como nós vimos lá no capítulo 4, ele vai ser humilhado, ele vai passar por um processo de humilhação, ele vai viver como um animal, seus cabelos vão crescer como as penas da águia. Então aqui nós temos de fato um leão muito parecido com a representação da Babilônia. Percebemos um outro animal, um urso devastador. E na perspectiva histórica nós temos que após o Império Babilônico vem o Império Medo-Persa, que também era um império ávido por conquistas e por guerras. O texto nos diz que a esse urso foi dito: levante-se e coma muita carne, devora muita carne. Era um reino destruidor. O terceiro animal é um leopardo que tinha 4 asas e 4 cabeças. O leopardo é um dos animais mais rápidos do mundo. E o fato de ter aí 4 asas indica uma velocidade ainda maior. E aqui nós temos a representação do Império Grego, com Alexandre e a rapidez com que ele conquistou o mundo antigo. Em 10 anos, Alexandre o Grande conquistou a região do Oriente Médio até parte da Índia. A região da Europa também foi grandemente conquistada por Alexandre o Grande. Aos 32 anos ele já tinha conquistado grande território. Só que após a sua morte, o reino foi dividido em 4 partes, que seriam essas 4 cabeças. Mas é interessante que o último animal visto por Daniel aqui, e que deixou ele perturbado, era diferente de todos os outros. Tão diferente que Daniel não conseguiu buscar um animal que se parecesse com ele. Ele só disse que a sua descrição física é como um ferro. Ele tinha 10 chifres, no qual um se levantava pequeno e que tinha olho humano e que falava com insolência. Era debochado, era arrogante. E alguns comentaristas definem que esse 4º animal é o Império Romano.
Mas o ponto aqui, queridos, não é a gente tentar identificar esses reinos, se de fato foram esses 4 ou não. A mensagem mais importante aqui, e o que nós precisamos entender e gravar no nosso coração, é perceber que ao longo da história, o mundo, em toda a sua história, ele tem sido dominado por pessoas, por homens que estão mais preocupados com poder, conquista, domínio e violência. Qualquer um desses animais, se você for observar, o leão, o urso, o leopardo, o terrível animal, o que é que eles querem? Qual é o alvo deles? É a conquista, é a expansão, é o poder, é a ganância. Eles têm sede por isso. O leão passa, vem o urso vai embora, vem o leopardo, em seguida o 4º terrível animal, e a ideia aqui é que eles querem governar, eles querem o poder, eles querem o domínio. E essa é a iniciativa do homem sem Deus. O homem sem Deus é ganancioso. O homem sem Deus age como um animal. E há de se observar também aqui, queridos, que a duração desses reinos, dos reinos humanos, ela é passageira. Esses reinos não são eternos. Um animal vai, dá espaço para outro, um reino se levanta e outro cai, e assim sucessivamente, e todos eles têm início e têm fim. É uma sucessão de poderes humanos. Um outro ponto importante aqui é que esses animais, eles se levantam contra Deus. Nós somos informados que no último animal, um chifre menor, ele emerge entre os 10, e aquele pequeno chifre, ele é insolente, ele é arrogante. E, meus irmãos, os intentos desses reinos, dos reinos do mundo, em muito, eles são contra Deus. Os valores dos reinos do mundo são valores contra a verdade das Escrituras. A tendência desses reinos humanos é, de fato, afrontar Deus, mostrar que não precisam de Deus. Seja numa ditadura, numa democracia, numa monarquia, numa anarquia, um governo de esquerda, governo de direita, centro, liberal, conservador, o que vemos são homens sem Deus querendo ocupar o poder, querendo ocupar o lugar de Deus, e muitas vezes com valores anti-Deus. Perceba, meus irmãos, que no reino dos homens, nós estamos sujeitos a esses tipos de governos violentos, gananciosos, com sede de poder, governos que não têm estabilidade, governos que não têm garantia de perpetuação. E para o homem sem Deus, o que resta é ter uma vida fadada a desfrutar e viver nesses reinos aqui da terra, num domínio caído, um domínio injusto, cruel. Eis aqui, meus irmãos, a loucura que é acharmos que a nossa segurança está no Estado, está no governo, está em poderosos. Eles vão passar, eles serão destruídos, eles não trazem salvação. Muito pelo contrário, na visão de Daniel, mostra apenas que esses homens atentam contra os próprios habitantes dos seus reinos. Mas nós observamos aqui na visão de Daniel uma segunda parte. Nós vimos um pouco das características do reino dos homens. E agora veremos a respeito do reino de Deus, do verso 9 ao 14. Continuei olhando até que foram postos num trono, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um tempo e um tempo, por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Diante daquela provocação, daquele chifrezinho insolente, uma imagem chama a atenção de Daniel, que é a aparição do ancião de dias. E nós observamos que Daniel estava aqui agora diante de um tribunal, onde o veredito seria anunciado, onde sentenças seriam decretadas por esse ancião de dias. Mas quem é esse ancião de dias, ao qual milhares e milhares estavam presentes e adoravam, estavam diante dele para servi-lo? Outros livros da Bíblia, como Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, nos apresentam também a figura de um trono com alguém assentado nesse trono. E em cada um desses casos, o trono significa um símbolo de governo, de domínio, de autoridade exclusivo de Deus. Aqui afirma-se que ele pertence ao ancião de dias, que seria a figura aqui de Deus representada por Daniel. Esse ancião, ele é representado como alguém puro, atemporal. Estava também aqui associado ao fogo. Na sala do trono do ancião de dias estava sendo proclamado o juízo contra esses 4 animais. E o juízo é executado contra aquele grande animal. E isso enquanto ele proferia aquelas palavras de arrogância, de insolência. Ele é morto, destruído e queimado pela ira divina. O resto dos animais foi privado dos seus domínios, mas eles ainda permaneceram. Mas o que nós não podemos perder de vista aqui nessa passagem, nesses versículos, é que Deus queria que Daniel soubesse que a vitória sobre o mal seria estabelecida por Deus. A vitória de Deus sobre os reinos da terra demoraria a chegar, mas ela viria. Daniel estava entendendo que a vitória do governo de Deus não chegaria de forma consumada quando o exílio da Babilônia acabasse. Em vez disso, outros reinos viriam. Eles passariam pelo palco desse mundo antes da vitória gloriosa do nosso Deus. Mas uma coisa era certa, o fogo do céu cairia e a vitória de Deus viria sobre todos esses reinos. A salvação virá. E a visão de Daniel continua noite adentro. E no meio daquele juízo, Daniel percebe uma visão também que traz salvação, que traz esperança. É interessante que quando Nabucodonosor ele teve a visão no capítulo 2, o que destruiu a estátua dele no sonho foi uma pedra não forjada por mãos humanas, mas uma pedra que veio do céu e derrubou, destruiu aquela estátua. E vimos que aquela pedra representava o reino de Jesus Cristo, que foi inaugurado no Novo Testamento com a obra de Jesus, com a vida de Jesus. Aqui, em vez disso, o reinado desses 4 animais, ele é substituído por alguém como um filho do homem. E essa expressão, filho do homem, vai aparecer no Novo Testamento e só é referida a uma pessoa. Jesus, no Novo Testamento, vai receber vários títulos, mas somente ele recebe o título de filho do homem. E ele gostava dessa titulação. Muitas vezes nós vamos ver o próprio Jesus se referindo a ele mesmo assim, para que o filho do homem faça isso, o filho do homem virá. Mas o que significa essa expressão, filho do homem? Filho do homem aqui é aquele que tem a perfeição da humanidade. Ele é o homem perfeito, completo. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não foi perfeito, ele pecou, ele transgrediu e levou consigo toda a humanidade, mas Jesus foi o homem perfeito. E aqui nós percebemos que o Filho do Homem vem das nuvens, vem do céu, indicando a divindade dele. E é interessante que Daniel aqui coloca ele como um filho do homem, não como o filho do homem. É interessante isso porque Jesus ainda não tinha sido encarnado. Então ele coloca aqui que esse filho se parece como um filho do homem. Ele ainda não havia sido encarnado, mas aqui representa Jesus Cristo.
E perceba aqui, meus irmãos, que nós temos uma clara referência do reino de Deus sendo inaugurado com o ministério de Jesus Cristo. E esse reino de Jesus, esse reino de Deus, havia sido anunciado no Antigo Testamento. Aqui no livro de Daniel nós percebemos isso. O salmista, no Salmo 2, nos diz isso, quando ele diz: quanto a mim, eu estabeleci o meu rei em Sião, meu monte santo. E na ascensão de Jesus, nós estudamos isso hoje na escola dominical, no livro de Atos. Quando Jesus ascende aos céus, é o momento em que ele toma o lugar no trono, em que ele derrota todos os reinos, em que ele recebe toda a honra, toda a glória. É nesse momento, quando ele se assenta, que Paulo descreve lá em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, que Deus o exaltou grandemente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia nos diz que o reino é uma realidade espiritual presente, nós podemos vivenciar o reino de Deus hoje, ao mesmo tempo também que é uma herança que nós obteremos futuramente. Ele é um domínio no qual todo seguidor de Cristo já entrou, ao passo também que o reino de Deus ele é algo futuro. Quando Jesus vier pela segunda vez, ele estabelecerá o seu reino plenamente de uma vez por todas. Dito isso, meus irmãos, como visualizar as implicações desses versos para nós hoje? Se a gente percebe que a história humana ela é uma sucessão de reinos, de governantes passageiros, só existe um. Apenas um assenta-se permanentemente no trono do universo. É interessante que o texto fala de vários animais, vários reinos irão surgir, um surge e toma o poder, o outro surge e toma o poder, e assim sucessivamente. E é interessante que alguns têm receio, inclusive, da formação de um governo global, um governo em que as forças desse mundo, a economia, a saúde, serão centralizadas em um grupo, em uma instituição. Mas, observando aqui Daniel e essa visão, essa profecia, a gente não precisa temer os reinos, os governos desse mundo, meus irmãos. Porque só existe um assentado e que controla todas as coisas e que governa todas as coisas, que é um ancião de dias. O trono é dele, o domínio é dele. Somente em Deus existe uma estabilidade perfeita, somente em Deus nós temos segurança perfeita. Ele é completamente soberano, ele é quem julga. Existem milhares de milhares a serviço dele. O reino do nosso Deus é um reino estável. Estabilidade nessa vida só pode ser alcançada em comunhão com Deus. Sem Deus o mundo é instável, completamente instável. Sem Deus o homem não tem certeza de nada. Nós não temos nenhuma garantia do amanhã. A vida sem Deus é marcada pelo medo, pelo desespero, pelo pavor, pelo pânico. Mas somente em Deus, no trono de Deus, é que existe estabilidade e segurança para todo aquele que se achega a Deus. Muitos almejam governar, muitos têm sede pelo poder, mas somente um ocupa o trono que jamais será destronado, que é o nosso Deus. Outro aspecto a respeito dessa sessão é em relação ao julgamento do nosso Deus. O verso 10 nos diz que livros foram trazidos, tudo é registrado, tudo será julgado, todos os atos dos seres humanos, todos os reinos, todos os homens comparecerão ao tribunal de Deus. Haverá um momento em que toda injustiça será destruída, será extirpada. Os homens receberão a devida punição. Não será por meio de uma lava-jato, por meio de uma CPI, de uma operação da Polícia Federal. Todos esses mecanismos, eles são incapazes de limpar a corrupção humana. Seria ótimo se fossem capazes disso. Mas é somente por meio do juízo exercido por Deus, por meio do ancião de dias, é que toda corrupção será finalmente extinguida. Somente Ele é capaz de trazer a justiça de forma plena, de forma adequada.
enquanto pessoas insolentes se levantam contra Deus. E nós percebemos aqui que aquele chifrezinho estava proferindo palavras de insolência, mas no momento em que ele faz isso, o que nós vemos é que o Senhor, o ancião de dias, coroa o Filho do Homem como o rei. Dá ao Filho do Homem o completo domínio e todo poder. A resposta de Deus para toda a rebeldia humana é dar o trono a Jesus Cristo. Enquanto o homem se rebela contra Deus, enquanto o homem vive em desobediência, vive querendo andar a sua própria sorte, Jesus Cristo ocupa o trono e governa todas as coisas, inabalavelmente. Isso significa, queridos, que a única esperança de eternidade, de submissão à vontade de Deus, de continuidade desse mundo, está em Jesus Cristo. A verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus. É somente o Filho do Homem que pode entrar, falar com o ancião de dias. É somente Jesus que nos dá o acesso a Deus. O texto nos diz que enquanto os reis passam, o povo de Deus conquistará um reino eterno. E é interessante que tudo que o Filho do Homem conquistou, tudo que Jesus conquistou, ele compartilha com o seu povo. Jesus conquistou a vida eterna e nós temos a vida eterna. Jesus conquistou o acesso a Deus e eu e você temos acesso a Deus. Jesus conquistou o direito de sermos filhos de Deus e eu e você somos filhos de Deus. Nós somos enriquecidos na comunhão dele com o Pai. Nós somos protegidos no seu reino. Que verdade maravilhosa! Esse é o reino de Deus. É um reino de justiça, sem corrupção. Não haverá corrupção dos outros, mas nesse reino eu também não serei corrupto. Esse é o reino de Deus, um reino de estabilidade. Nada abala o trono do Senhor. O seu governo, o seu poder, a sua autoridade, esse é um reino completamente estável. Esse é o reino de Deus, um reino de comunhão com o Pai, onde nós não estaremos presos, submetidos a um sistema de governo ou a qualquer governante, mas nós seremos coparticipantes da glória do Filho. Esse é o reino de Deus, um reino eterno que não passará. Os governantes desse mundo, por mais honestos que sejam, por mais próspero que um governo possa ser, um dia esse governo vai acabar. Mas o governo do nosso Deus é um governo eterno. Esse governo, esse reino, ele existe. Esse reino, ele é real. E eu e você já podemos desfrutar das bênçãos desse reino, hoje e agora. Mas uma terceira parte que nós observamos nesse texto é a nossa perspectiva. Como nós enxergamos e olhamos diante de tudo isso? O que esperar desses reinos? Versos 15 ao 28. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços o que pisava aos pés, o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio um ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo,
E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Nós chegamos então aqui à última parte da visão de Daniel. E aqui ele faz uma descrição mais detalhada, uma interpretação, na verdade, de tudo aquilo que ele tinha visto, inclusive a respeito do quarto animal. Mas é interessante como Daniel estava curioso, ansioso em saber mais sobre esse animal. Por mais que ele estivesse perturbado, que ele tivesse ficado ansioso, com um pouco de medo, ele queria saber mais a respeito. O que esse animal ele representa? O verso 8 nos diz que ele é um animal insolente, inteligente, arrogante, desaforado. Ele possui olhos humanos e ele profere insolência contra o próprio Deus. O verso 21 nos diz que ele se opõe contra os santos de Deus e prevalecia contra o povo de Deus. E Daniel pergunta: o que isso representa? O que significa isso? E é interessante que o anjo responde, assim como os outros, esse animal, esse chifre, não é, na verdade, um sistema de governo humano, é um reino também. O anjo fala para Daniel não interpretar isso de forma espiritual, não precisa interpretar isso fora do sistema terreno. Você vai lidar com um reino, com um governo terreno. Assim como os outros sistemas, os outros reinos, ele também é ganancioso, ele é violento, mas aqui o domínio desse reino ele vai dar de forma global, vai ser muito maior do que os reinos anteriores, do que os outros animais. E é interessante que há uma ênfase de que esse reino se opõe diretamente contra Deus. Ele profere palavras contra Deus, blasfema contra o Senhor, ele persegue o povo de Deus, faz guerra contra a igreja do Senhor. E podemos aqui nos questionar como isso é aterrorizador. Um reino que se levanta contra Deus, um reino que se levanta contra o seu povo e que parece aqui sair vencedor, não ser destruído. Como a gente pode sobreviver diante desse reino? Como viver, como escapar do domínio de um reino tão cruel como esse quarto reino descrito aqui? Então, o anjo vem com a resposta a Daniel nos versos 25 a 26, deixando aqui algumas coisas bem claras. Primeiro, o anjo diz que o domínio, o poder desse reino, ele não é autônomo. Não vem dele mesmo. O poder dele é derivado. O anjo diz: lhe serão entregues. Ele só faz aquilo que é permitido a ele fazer. E é interessante uma frase de Lutero que ele diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás está debaixo do poder de Deus. Ele não pode dar um passo, não pode realizar uma ação se Deus não permitir. E é interessante que quando a gente lê o livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus e ele pede permissão para tocar na vida de Jó. É interessante quando Jesus vai falar com Pedro, ele diz: Pedro, Satanás te requereu para peneirar como trigo. Em outras palavras, meus irmãos, nada acontece nesse mundo fora do controle da soberania de Deus. A ação desse reino, a ação de homens injustos, de homens corruptos, de homens maus, não acontece fora do controle de Deus.
Ele sabe exatamente de tudo. Eles tramam, mas as tramas deles são permitidas e na hora certa desfeitas, julgadas pelo próprio Deus. O maligno, ele não é autônomo, ele é um parasita. Ele não tem vida própria, ele não tem poder próprio, ele só faz o que Deus permite que ele faça. Então o anjo diz a Daniel: olha, Daniel, foi entregue a ele os santos para que ele machuque os santos. Foi dada autoridade a ele, e ele não poderia fazer isso sem a autorização de Deus, mas Deus tinha um total controle e permite que ele machuque, persiga o povo de Deus. E é interessante que o anjo também nos dá aqui a indicação de que a própria atuação desse reino, desse governo, ele tem determinação. Existe um tempo. Esse chifre que se achava poderoso demais, insolente demais, bom demais, ele na verdade não tem nada. Ele está debaixo dos pés do Senhor. E não pode fazer nada que o Senhor não permita. E o texto nos diz que a ele será de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, sem entrar nos méritos do que isso significa literalmente, o que nós precisamos ter em mente é que os governos desse mundo, e esse quarto governo que persegue o povo de Deus, ele tem limitação. Ele tem fim, ele não é eterno, ele tem um começo e tem um fim. Isso não é nada comparado à eternidade de Deus. Em outras palavras, é como se o anjo estivesse dizendo a Daniel: olha, Daniel, por mais que esse chifre seja perigoso, cause medo, não precisa se preocupar com ele, não tenha medo, ele não é nada, ele é um derrotado, o tempo dele já está contado. Ele não é um vencedor. O que nós vemos aqui, queridos, é que o mal não é eterno. A nossa dor não é eterna. A enfermidade não é eterna. Esse coronavírus vai passar. A angústia que bate no meu e no seu coração vai passar. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia nós abriremos os nossos olhos e não haverá nenhuma lágrima, nenhum choro, mas haverá um júbilo eterno, porque o Senhor Deus, Ele é eterno. E os que fazem parte do reino de Deus, eles vão desfrutar dessas maravilhas da eternidade. O anjo ainda lembra a Daniel que o poder desse quarto reino, ele é passageiro. Surge esse animal terrível, mas assim como os outros, ele também vai passar. Só existe um reino duradouro, que é o reino do nosso Deus. O verso 27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. É interessante que quando Daniel ele acorda, ele estava mais perturbado do que no início, quando ele sabe do que aquele sonho representava. Mas certamente ele ficou preocupado com o significado. Ele sabia que o povo de Deus, o povo de Israel ainda sofreria bastante tempo. Ele sabia que iria demorar um pouco para essa vitória acontecer. Mas, quando nós percebemos essa visão, nós observamos que por mais que essa vitória possa demorar a acontecer, por mais que de fato possamos sofrer com as perseguições, com as injustiças, com a corrupção desse mundo, nós devemos olhar os nossos olhos para o céu e para a frente e contemplar que a vitória do Senhor é certa e a vitória da Igreja de Cristo já está assegurada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa passagem se aplica a nós que esperamos pela segunda vinda de Cristo. Nós precisamos olhar, voltar os nossos olhos e o nosso coração para esse texto. Essa é uma mensagem que deve mudar a expectativa, a perspectiva da gente ver as coisas, enxergar o mundo. Até que Cristo volte, nós enfrentaremos oposição de governos, de sistemas, de homens desse mundo.
Eles vão nos oprimir mesmo, nos perseguir mesmo, vão nos odiar, vão fazer de tudo para que a gente abandone a nossa fé. Meus irmãos, mas quando você estiver triste, cansado, desanimado, lembre-se, o tribunal se assentará em juízo. O reino dos homens passará, mas nós iremos possuir o reino de Deus eternamente. E então a vida se encherá a terra de alegria e paz para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo, Ele sempre vai reinar, meus irmãos. Diante disso, alguns desafios nos são propostos nessa noite. Nós percebemos que o reino dos homens é um reino de feras. O homem sem Deus age tão somente na intenção de conquistar, de fazer aquilo que é possível para isso. Violência, corrupção, injustiça. É um reino de insolência, de altivez, de ganância, de arrogância. O reino dos homens é constituído de um sistema anti-Deus. Mas é interessante que nós vivemos nesse reino. Nós estamos no reino dos homens. Enquanto Jesus não voltar, nós teremos que enfrentar isso, é uma realidade. Como é que eu devo viver aqui então, André? Como viver no reino dos homens? Na palavra de Ruth O'Donnell, ele diz que o Estado moderno, ele legisla, atua e planeja como se Deus não existisse. A sua premissa básica, implícita, é que Deus e o cristianismo estão ambos mortos. Em contrapartida, meu irmão, eu e você, servos de Deus, devemos viver no reino dos homens, debaixo da palavra e da autoridade de Deus. A nossa ética, a nossa conduta, os nossos princípios, a nossa moralidade, nossas normas devem estar baseadas na palavra de Deus. Isso vai resultar em oposição dos homens. Nós seremos confrontados, bateremos de frente com muitas decisões governamentais por serem contrárias à palavra de Deus. Mas mesmo vivendo no reino dos homens hoje, lembre-se que nós somos cidadãos do céu, cidadãos dos céus. Em todo o mundo e no desenrolar da história, só há firmeza, só há estabilidade no trono do Senhor. Somente Deus é imutável. Somente nele nós temos estabilidade. Nossa segurança não pode, não deve estar em governos humanos. Eles vão nos decepcionar. A base da nossa estabilidade não pode estar na nossa economia. A qualquer notícia ruim a gente vê os altos e baixos. Nossa segurança não pode estar na nossa saúde, no nosso físico. Nós iremos padecer. Se não for de Covid, vai ser de outra coisa. Mas a nossa segurança, a nossa estabilidade, nossa esperança está no Rei dos Reis, está no Senhor dos Senhores e no seu reino. Os reinos desse mundo, todos eles vão passar. Todos os relacionamentos que tivermos na terra irão nos decepcionar, mas somente Deus não nos decepciona. Somente nele nós podemos ter firmeza nessa vida. Os reinos vão passar, todos os homens serão julgados, mas o Senhor permanecerá para sempre. Queridos, o capítulo 7 de Daniel nos dá um vislumbre do nosso futuro. Nós iremos sofrer muito ainda. Depois do Covid pode vir outra enfermidade, talvez pior. Podemos enfrentar guerra. Vivemos entre guerras e rumores de guerras, terrorismo, corrupção, a violência que cresce a cada dia. A família atacada, a igreja atacada, nós somos atacados, mas, meus irmãos, lembre-se, toda dor é por enquanto. O nosso sofrimento, a guerra que nós travamos, a perseguição que enfrentamos, ela tem hora para começar e tem hora para acabar. A vitória de Jesus Cristo, conquistada na cruz do Calvário, ela é nossa e é certa. A injustiça terá fim, governos iníquos terão fim, o preconceito que mata inocentes terá fim. Enquanto isso, que o nosso clamor seja: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que possamos ansiar infinitamente mais pela vinda de Cristo, pela entrada plena no seu reino,
Que possamos desejar isso mais do que qualquer coisa, que o nosso desejo de verdade possa ser encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Agostinho, meus irmãos, nós podemos ter a convicção de que a cidade dos homens, o reino dos homens, o seu domínio, o seu poder, a sua duração, elas estão debaixo da providência do Senhor. E nós fazemos parte desse reino vencedor, do reino eterno, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos viver com grande alegria e expectativa da eternidade, da concretização desse momento maravilhoso, em que nós desfrutaremos plenamente do reino de Deus, conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário.